mais uns 3 minutinhos pro pessoal entrar aí. Eu acho que tu podes colocar aqui o flyerzinho que a gente circulou sobre o tema dessa palestra, pode ser? Colocar onde, você diz? Na tela? Ah, a gente vai projetar o material. Ah, então tá, perfeito. O Eduardo é o nosso psicólogo aí que vai conduzir. Bom dia. Bom dia, Eduardo. Eu olhei o Eduardo e falei assim, é colaborador novo, não conheço. Por hoje, sim. Quem puder ir abrindo as câmeras aí. Ah, tem uma câmera lá embaixo, na nossa Praça Cira, na sede. Muito bem. Temos algumas pessoas já utilizando o layout, o background da Cira, nota positiva também. Para quem não está utilizando, está sempre a tempo. Vou aproveitando, né? Quem não tiver esse negocinho aqui que está atrás de mim, e do Nilson e do Fábio, pode solicitar ali por mensagem privada ou por e-mail à Karina e à equipe do RH, que ela vai disponibilizar, tá bom? Faz parte do nosso pacote de integração. Isso. O pessoal que está em reunião não precisa. Oi? Vocês me ouvem com eco? Sim. Sim. É como a história do lobo mau, é para te ouvirmos melhor. Bom dia a todos. Eu estou aqui na Caixa, tá? Então, não sei se eu consigo participar em tempo integral, mas assim que der, eu vou participando. Mas Setembro Amarelo é o mês de cadastrarmos muitas avaliações Google, 5 estrelas nesses atos de assinatura. Pessoas felizes avaliam melhor. Não é? Já Sim, podemos com certeza. começar? Bora lá? Bora lá. Vamos começar. Então tá bom. Bom dia a todos. É sempre um prazer ver todo mundo reunido, seja em modo... Parece até que estamos na pandemia de novo, né? Aqui na tela digital. Mas o mundo é assim, né? Uns num lugar, outros no outro, mas todos rumando na mesma direção.
Bom, o tema que nos traz aqui hoje, apesar de eu ter feito ali uma pequena brincadeira, né, com a alegria e com a importância que isso tem nas nossas vidas e, sobretudo, no desempenho das nossas funções, é um tema que me marcou muito numa última palestra no RD Summit, que aconteceu há alguns anos atrás, em Floripa, né? A palestra que mais me marcou nesse evento, que foi super importante para quem está ligado ao marketing e à atividade comercial e de gestão em geral, foi a importância que a alegria tem na performance das empresas, né? E na nossa vida em geral. Então, nada melhor do que recordar isso e usar a brincadeira que eu fiz ainda há pouco para a gente destacar a importância que a saúde mental tem nas nossas vidas e também na vida das empresas, porque as empresas são pessoas, não é? Então não tem isso da gente estar bem em casa e estar ruim na empresa, ou se estamos ruim em casa é muito difícil de estarmos muito bem na empresa, não é? São coisas que andam com a gente, né? Tem uma linha que nem sempre é possível a gente separar. E realmente eu acredito muito nisso, né? Já passei nesta trajetória de mais de 25 anos de trabalho, já passei por vários momentos de tensão quando as coisas estavam correndo muito bem, tensão quando as coisas estavam correndo muito mal, então nem sempre quando as coisas estão ruins a gente também pode sentir muita pressão quando as coisas estão muito boas, né? Eu falava que era uma pressão de adrenalina, né? Quanto mais eu fechava negócios, quanto mais a empresa crescia, isso exercia uma pressão psicológica em mim, há alguns tempos atrás, há mais de 10 anos atrás, que tinham consequências físicas muito severas, né? Eu tinha dores musculares agudas, cheguei a pensar em cirurgia e depois lá achei os meus equilíbrios. Então, nada melhor do que eu dar aqui esse testemunho também pessoal de um episódio que aconteceu comigo. As pessoas que estão mais próximas de mim já me ouviram falar sobre isso e que eu acho super importante compartilhar com vocês, né? Porque são episódios que acontecem na vida real e que não acontecem só aos outros, né? Acontecem também próximo da gente ou a nós próprios, né? Ou perto de algum familiar, de algum colega de trabalho. Então é um assunto que eu dedico muita atenção e que eu acho que todos nós temos um papel muito importante. Para passar a palavra aos especialistas daqui a pouco, ao Eduardo, e agradecendo a possibilidade de ele estar junto com a Cira, compartilhando a experiência e o conhecimento dele nesta temática, e agradecendo também a toda a empresa e ao RH por ter organizado esse momento e destacado a importância que a saúde mental e os equilíbrios têm na nossa vida. Eu gostava de falar um pouquinho sobre equilíbrio, né? Em inglês, os balances, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a saúde de cada um, né? Cada um tem um ponto de equilíbrio diferente dos outros, né? É muito pessoal, é muito próprio e cada um tem que achar o seu. Eu não sou psicólogo, sou economista, mas pela experiência que já acabei de relatar na minha vida pessoal, com consequências físicas bastante complicadas para mim naquele ano, foi um ano muito difícil para mim, de conseguir suportar tanta dor e ter que dar tanto à empresa e ter que estar, né? Eu não tinha possibilidade de dizer que não ia, né? Porque eu era empresário, então eu dependia de mim e eu tinha que estar, né? E às vezes estava dopado em reuniões e com analgésicos, até eu me dar conta de que era a tensão que eu colocava no meu próprio corpo, né? Bom, há vários exemplos, né, que a gente pode destacar, eu estou relatando um, mas com certeza que são inúmeros exemplos. Mas o importante e o que eu retirei dessa história e queria compartilhar com vocês, e o que a mim me ajudou a superar, não foi... Eu hoje faço muito exercício, mas também já fazia exercício antes, então não foi tanta ginástica, foi mais realmente um fator psicológico meu de encontrar o meu próprio equilíbrio, né? A minha alegria, a minha felicidade. E o que eu queria compartilhar hoje com vocês é que eu achava que estava a fazer tudo o melhor possível para o desenvolvimento da minha carreira, sabem? Quando eu tinha essas dores, quando eu tinha
essa pressão psicológica, essa tensão muscular no meu corpo, que de vez em quando ainda acontece um episódio ou outro quando eu estou mais estressado, mas o importante é que eu estava convencido que realmente eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que dar mais e mais e mais e mais e mais, e eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, e acabei me dando conta que aquela situação me estava prejudicando. E o mais engraçado é que eu passei a ser muito mais competente e ter muito mais performance e trazer muito mais resultado para a empresa e para mim, pessoalmente, quando eu achei esse equilíbrio, né? E esse equilíbrio passou por coisas bobas, né? Da gente relativizar os problemas, no meu caso, né? Estou passando a minha experiência para vocês. Eu comecei a relativizar os problemas que surgiam, né? Nem tudo é tão grave assim, né? Como a gente às vezes pensa. Comecei a encontrar os meus próprios respiros, né? A procurar atividades que me desligassem um pouquinho dessa energia, dessa pressão que pode vir do trabalho, como pode vir de casa também, né? Muitas vezes vem do seio familiar, né? Um casamento, uma pressão familiar, algum problema de saúde com algum familiar. Então, no meu caso, ela veio do trabalho para a minha vida pessoal, mas também temos casos em que pode acontecer o contrário. E o que eu gostava de compartilhar com vocês foi que desde o momento em que eu ganhei essa percepção, em que eu consciencializei que esse problema existia comigo, né? Essa pressão estava-me afetando fisicamente, eu comecei a criar dias positivos, dias sem dor, dias passo a passo, sabem? Não foi de um momento para o outro, comecei a dar conta de que as coisas afinal estavam a começar a melhorar, de que eu estava começando a ter um equilíbrio maior na minha vida, né? Procurando também atividades de lazer. Por exemplo, eu sou muito competitivo, né? Então eu já tinha muita competição na empresa e eu ainda ia no meu desporto competir. Então deixei de competir em vela, por exemplo, né? Abandonei os campeonatos do mundo e campeonatos europeus, que me traziam muita pressão adicional também, e comecei a fazer coisas por lazer, mais descompromissadas na minha vida de lazer, e acabei por achar um equilíbrio, né? E um episódio que eu não esqueço, só para terminar esse depoimento, foi que no meio dessa jornada eu visitei muitos cirurgiões, tá? Porque como eu sou matemático, eu resolvo os problemas logo na veia, né? Então, para mim, naquela ocasião, o problema era físico e eu tinha que resolver com o cirurgião, né? Até que encontrei um dos melhores cirurgiões aqui de Portugal, fiz um voo para ir a uma consulta com ele, vejam bem, foi no Porto, uma clínica do mais moderno que eu vi no mundo, tá? Fiz todos os exames, ressonância magnética, TAC, tudo o que vocês possam imaginar na minha coluna. E o cara no final sentou, o cara tinha idade para ser meu pai, e perguntou como é que era a minha vida. Eu achei que ele estava de sacanagem comigo, né? Porra, fiz 400 quilómetros de avião, 2 horas, gastei uma fortuna para vir aqui, o cara está perguntando como é que está a minha vida. Porra, marca aí a cirurgia, né? Fala aí o que é que eu tenho de patológico, se é uma hérnia, se é um prolapso discal, se é um problema qualquer mais grave, né? E o cara começou a falar de como é que era a vida dele e tentando entender como é que era a minha vida, né? Como é que era a minha vida no trabalho, a minha vida em casa, como é que eu me divertia, como é que era o meu relacionamento com os meus amigos. Cara, e eu comecei... No final eu perguntei, mas qual é que é o objetivo? E aí no final, passado 40 minutos de bate-papo, muito bacana, por sinal, que ela era uma pessoa bastante simpática, o cara me falou, olha, eu ganho a vida com cirurgia, tá? Mas infelizmente eu não tenho nada para cobrar com esse cliente que está aqui na minha frente, porque o que tu tens é uma coisa que todo mundo tem, que era um pequeno prolapso discal, e toda a sintomatologia que tu estás reportando, ela advém do teu sistema nervoso e de uma tensão muscular fora do padrão normal, que vem da tua ansiedade, da tua irritação, né? Do teu stress, conforme a gente o conhece hoje em dia, né? Cara, e eu saí dali meio desapontado, eu confesso, né? Porque quando a gente gasta muito dinheiro e escuta uma resposta destas, né? A gente fica meio desapontado. Mas no avião de regresso para casa, eu vim pensando e vim refletindo nas palavras dele.
E comecei a adotar pequenos comportamentos a partir daquele dia, no sentido de trazer um pouquinho mais de prazer, um pouquinho mais de equilíbrio para a minha vida, tá? E isto foi há 10 anos, e nestes 10 anos eu nunca mais tive uma crise. Parece aqueles testemunhos dos alcoólicos e do... Mas não é, tá? Também fumei, também bebi, mas não é o caso, tá? A partir daquele momento eu nunca mais tive uma crise lombar impeditiva de fazer a minha vida, tá? Eu tinha crises que eu ficava 2 dias deitado, para vocês terem uma noção, né? Então, não conseguia mexer, não conseguia me levantar, com crianças, com filhos, né? Então era muito complicado. E podia acontecer de um momento para o outro, né? Isso ainda me trazia mais stress. E desde aquele momento em que eu comecei a achar os meus equilíbrios, foi melhorando, e nunca mais, em 10 anos, tive uma crise que me bloqueasse a minha vida. E eu hoje, quando eu falo isso, me dá vontade de rir, né? Mas na altura me dava vontade de chorar, né? Tal não era o trauma que eu tinha com essa situação de ela me impedir de levar a minha vida conforme eu tinha projetado. Com isto, eu não quero dizer que o trabalho não é importante. O trabalho não deixou de ser importante para mim. Vocês veem a dedicação que eu tenho à Síria e a dedicação que eu tenho nos projetos em que eu me envolvo, não é? Em que eu me envolvo de corpo e alma. Eu não baixei a intensidade do meu trabalho. O que eu fiz foi procurar os meus equilíbrios, tá? E isso, muitas vezes, a resposta está dentro de nós, né? Claro que muitas vezes a gente precisa de ajuda profissional. Eu tive a sorte daquele cirurgião me ter dito aquilo. Podia ter sido um terapeuta, podia ter sido um psicólogo, podia ter sido, enfim, outro tipo de terapia, né? Mas aquilo para mim fez um clique. E eu comecei a achar os meus equilíbrios e comecei a ter uma dedicação à empresa tão intensa quanto a que eu tinha, mas mais equilibrada, tá? Então, procurando esses equilíbrios. Então, a minha mensagem hoje é essa, né? O trabalho é importante, sim. Não sou daqueles que vêm aqui dizer não, tem que ir para a praia, respirar, caminhar, breathe in, breathe out, né? Yoga, Feng Shui, tudo certo. Também respeito quem segue essa linha, mas não é essa a minha palavra. A minha palavra e o meu testemunho hoje é que sim, o trabalho é muito importante para mim, no meu equilíbrio. Também respeito as pessoas que têm equilíbrios diferentes, né? A gente tem que respeitar todo mundo, mas nessa intensidade de trabalho eu também consegui achar os meus equilíbrios e consegui ter uma vida hoje, uma saúde mental mais equilibrada, mais saudável e que me proporcionam até uma performance profissional melhor, tá bom? Então queria deixar a vocês esse testemunho meu, não estava nada programado, eu nem sabia que ia falar sobre isso, tá? A Karina me incentivou, eu estou com uma agenda super corrida hoje, tenho investidores me esperando, mas eu fiz questão de passar para vocês a importância que isso tem para todos nós, não é brincadeira, tá? É tão importante como o câncer da mama, é tão importante quanto o câncer da próstata, então a saúde mental é importante sim, e ela tem um grande impacto na performance da vida das pessoas, e as empresas são pessoas, então faz todo o sentido estarmos aqui hoje reunidos a falar sobre esse assunto, tá bom? Obrigado a todos e passo a palavra aí ao Eduardo, tá? Um abraço. Obrigada, Gustavo. Obrigado, Gustavo. Um bom dia a todos, né? Preciso fazer um parênteses aqui, que o Gustavo facilitou e muito a palestra hoje com o depoimento dele, porque é justamente sobre isso que a gente quer falar, né? Sobre experiências em relação à saúde mental, né? Eu lembro que na pandemia, um grupo grande de médicos, cardiologistas e oncologistas se reuniram para falar sobre a importância da saúde mental na anamnese, na primeira entrevista, no primeiro contato com o paciente, saber como é que está a vida dele, né? Saber como é que ele vive a vida no trabalho, em casa, como é que ele está, né? Então, eu precisava falar isso porque me saltou muito e foi muito rico o teu depoimento aqui, e a gente vai usar ele, com a tua licença, durante toda a nossa conversa de hoje, tá? Deixa eu me apresentar um pouquinho, né? Meu nome é Eduardo Silva, começar eu tenho formação
em gestão empresarial, em administração, e vim sempre buscando lidar com a questão da comunicação. Em todas as empresas que eu atuei, fui melhorando a minha formação em comunicação, tenho formação também em propaganda e marketing, né? E nos últimos 10 anos eu estudo a mente, estudo a saúde mental. Então, as minhas últimas formações são neuropsicanálise e psicanálise, né? Atendo como terapeuta também, né? E hoje nós vamos fazer uma troca de terapias aqui, né? Tenho certeza que vai ser bem rico, né? Lembrando que essa palestra está sendo gravada, né? Eu vi que alguém perguntou aqui, agora ela está sendo gravada, né? A Karina me chamou a atenção para isso, e então acredito que vai estar disponível depois, a Karina vai orientar como fazer, né? Agradeço muito essa oportunidade, né? Então, a proposta principal, né, desse encontro é justamente isso, né, que o Gustavo fez essa preleção, que é tratar de saúde mental. A gente está num mês que tem essa reflexão, né, do Setembro Amarelo, questão da prevenção ao suicídio, que traz a nossa reflexão, a questão da saúde mental, né? Então, nos remete muito a essa preocupação, que é o que leva a essas atitudes extremas do ser humano, saindo da sua vida normal, né, para cometer atos que a gente sabe, a partir dos estudos e dos relatos de cada um, que são decorrentes de problemas de saúde mental, e que normalmente começam com coisas bem pequenininhas, que a gente não dá atenção durante a nossa vida, né? Então, eu falo aqui também que durante essa conversa aqui, vocês vão me ajudar, vocês vão interagir em alguns momentos, né? Vou chamar vocês logo aí para interagir. Então, a questão da saúde mental, ela tem se tornado, né, cada vez mais relevante nos dias de hoje, primeiramente pela quantidade de informação relevante que tem disponível, né, em todos os canais, YouTube, as lives dos médicos, lá no Instagram, perfis que falam de saúde mental, né? E esse assunto também vem à tona quando a gente percebe a multiplicação de casos, né, de tragédias, casos da saúde mental adoecida, né? Então, vamos trazer para reflexão, trazer para consciência hoje a questão da saúde mental. Eu vou projetar aqui os slides, né, começar a apresentação. Eu acho que vocês não vão me ver a partir do momento que eu apresentar, né, mas a minha voz continua assim. Quem precisar alguma coisa, interromper por algum motivo, tá? Hoje eu sou colega de vocês na Síria aqui. Então, vamos lá, né? Saúde mental, compreendendo a minha realidade emocional, né? O que é a minha realidade emocional, né? Aqui, agradecendo novamente a Siri. Então, o que é a saúde mental, né? E eu peço para vocês aqui, né, colocarem no chat o que vocês entendem sobre saúde mental. Uma palavrinha, duas, uma frase, né? Se vocês conseguirem colocar, aí a gente vai interagindo um pouco assim, né? Vão colocando, né, enquanto a gente vai conversando aqui. E aqui eu tenho um conceito mais generalista do que é a saúde mental, que é basicamente a nossa capacidade de gerenciar nossas emoções, nossos relacionamentos e os desafios em todos os setores da vida, de forma equilibrada. Uma frase simples, parece fácil, né? Só que é o desafio do dia a dia, né? Ó, vamos pegar aqui algumas palavras aqui que o pessoal já está colocando. É muito legal essa interação, porque daí a gente vai despertando e trazendo para a consciência que a gente tem, além de um corpo físico, uma saúde mental que a gente precisa dar conta e dar muita atenção para ela, né? Então, vamos lá, equilíbrio, né? Equilíbrio na vida, autocontrole, pensamento positivo, né? O pessoal vai colocando aí. Equilíbrio e bem-estar. E aí eu vou seguindo aqui. E como é que eu estou me sentindo hoje? Coloquei essas duas figuras como provocação, né? E quem eu sou hoje, né? Ou quem eu sou essa semana, ou quem eu sou esse mês, ou quem eu sou a vida toda, né? Tem ali
uma figurinha ali com a cabeça fervendo, né, cheio de raios ali, e uma outra que remete ali a uma suavidade, né, um equilíbrio. Né? Então, quem eu sou? Eu estou na transição, eu sou um, eu sou outro, né? Aí aos poucos eu vou começar a me reconhecer. Vamos ver mais umas palavrinhas aqui. Equilibrar a vida pessoal e profissional, mesmo em momentos conturbados. Muito legal essa frase, porque ela tem muito a ver com o despertar. Né? Então, seguindo aqui, eu vou chamar vocês para mais uma dinâmica, tá? Que é como eu estou me sentindo hoje. Eu vou projetar uma outra tela aqui, onde eu vou pedir para vocês botarem o QR Code ali que vai aparecer na tela e inserirem 2 palavrinhas que reflitam como vocês estão se sentindo hoje. Apontando o celular para o QR Code, ele vai direto para uma tela onde vão ter 2 opções, 2 caixinhas ali, né? Aí já começou a aparecer aqui algumas palavrinhas. Olha aí, otimista, animada, pleno, energizado, confuso, com medo, cansada, animada, esperançoso. E aí vai criando uma nuvem de palavras, né? Refletindo como é que está o nosso meio, como é que está o nosso colega, como é que eu estou. Né? E isso é um mapa muito interessante, porque muitas vezes eu estou dentro do meu próprio mundo mesmo, trabalhando na empresa, em casa, e eu não faço ideia de como é que está o meu vizinho, como é que está o meu colega de mesa, o meu colega de trabalho, de campo, né? E essa nuvem de palavras aí dá uma ideia de como nós somos diversos, né? Em relação às emoções, em relação ao pensamento, em relação ao momento de vida, né? Estamos hoje na quinta-feira, 10h59 da manhã, mas cada um está no seu momento de vida. Cada um veio de uma história, cada um veio, talvez, de uma problemática, um pouco cansado, um otimista, outro empolgado. E aí nós vamos criando esse mapa, né, do nosso entorno, né? E é interessante a gente olhar bem essas palavrinhas, e não para de chegar, isso está muito legal. Vou dar mais um minutinho aqui. Percebam que cada vez que alguém coloca uma palavra, todo o mapa ele se movimenta. Então, é importante que a gente compreenda, né, que o outro também tem uma emoção, tem uma limitação, tem uma necessidade. Então, a questão da empatia, ela é muito importante para a nossa saúde mental. Cada vez que alguém reflete o seu sentimento, o mapa muda. O mapa se movimenta. Eu vou seguindo aqui. Ficou bem interessante isso, né? Como está sendo gravado, acho que depois a gente consegue fazer os prints ali, é bem interessante depois cada um ter contato, né, com esse mapa, porque essa é uma fotografia do nosso momento agora, né? Como que a gente está nesse momento aqui. Fiquem à vontade, vai colocar mais, e eu vou seguindo aqui a nossa palestra. Retomando aqui o nosso slide. Aí, posto esse mapa, posto todas essas palavras, né, eu continuo seguindo a minha vida. Eu continuo precisando trabalhar, eu continuo precisando dar conta da minha casa, preciso dar conta
dos meus filhos, da minha relação, né, da agenda da empresa, né, e como é que eu estou reagindo a tudo isso que eu estou sentindo no dia a dia. Né? Eu deixo essas emoções controlarem a forma como eu vou reagir, ou eu tenho na consciência de que é normal que eu sinta algumas coisas e preciso elaborar isso para reagir da melhor forma no dia a dia. Né? Então, a saúde mental, ela passa, né, para ser mais equilibrada possível, é saber sobre a melhor forma de compreender que há no mundo que eu vivo, nesse momento, o melhor e o pior, né? E entender que eu preciso lidar com essas nuances o tempo inteiro, sem perder o nosso foco, né? Como diz aqui o ditado popular, sem perder o rebolado, né? Então, ou seja, eu preciso ser íntimo das minhas emoções e, sobretudo, das minhas reações, né, de resposta ao cotidiano. Né? Então, preste atenção nessa questão de, assim, eu preciso ser íntimo do que eu sinto, eu preciso ser íntimo de compreender como é que eu vou reagir às coisas que vêm lá de fora. Né? É muito comum a gente entrar em conflito por coisas que nos doem. Né? Então, eu faço de conta, muitas vezes, que o que vem de fora é novidade, né? Mas não, é algo que me incomoda há muito tempo e eu faço de conta que eu não sou íntimo daquilo. Então, quando eu reconheço que tenho aquela limitação para ouvir aquele determinado tipo de coisa, eu passo a reagir de forma automática. Aí tudo vai no automático. Né? Então, essa questão, né, de como eu estou hoje, é muito importante a gente se perguntar, se olhar no espelho quando acordar, né, e perguntar, como que eu estou hoje? Como é que eu vou reagir ao que eu reagi mal ontem? Como é que eu posso fazer melhor hoje? Né? Depois dessa nossa palestra, eu acho que a gente precisa fazer essa revisão. Né? E vamos seguindo, então. Quem sou eu? Eu consigo responder essa questão assim de pronto? Quem sou eu? Né? Qual o meu papel? Qual o meu papel na família? Qual o meu papel na sociedade? Qual o meu papel no mundo? Olha que perguntas, né? Esse cara vem aí meio que do nada e fica me fazendo esse tipo de perguntas, né? Me trazendo essas dúvidas. Né? Então, quem sou eu hoje? Né? Qual é o meu papel? Né? Porque eu preciso ter um ponto de referência, claro, sobre quem sou eu, né? Para compreender para onde é que eu estou indo. Né? E aí reflete um pouco a provocação que eu estou fazendo, né? A nossa cabeça funcionando, né? Cheia de engrenagens ali, cheia de dúvidas. Né? Quem sou eu nesse momento? Né? Quem sou eu? Eu controlo as minhas emoções, ou as minhas emoções me controlam, né? E é importante que, mesmo que eu não saiba o meu papel no mundo, né? E aquela pergunta de trás foi uma provocação, né? Tá tudo bem. Porque nessa correria que a gente vive, nesse mundo acelerado, nesse mundo imediatista, né, que nos pede muitas vezes respostas muito rápidas para tudo, a gente acaba ficando superficial em tudo que nós elaboramos, porque a gente está acelerado e no automático naquela agenda, na correria, né? Então, é muito importante a gente entender que tudo que nós vamos nos propor a fazer, a gente precisa elaborar e aprofundar o máximo que der. Porque somente quando eu aprofundo, eu entro em conexão com o meu autoconhecimento. Eu passo a me conhecer melhor, passo a entender melhor quem eu sou naquele momento ali. Aí, aos poucos, eu vou entender qual é o meu papel na família, na sociedade, no mundo. E, né, quem sabe, acabar um pouquinho com as dúvidas, né, essas dúvidas que a gente está colocando aqui agora, né? Então, só que para que eu entenda, para que eu tenha, né, claro, quem sou eu nesse mundo, eu preciso de uma coisa bem importante, que é uma palavrinha que está em todos os livros de autoajuda, que está em todas as lives que prometem que vão melhorar a vida, que vão melhorar a minha saúde, mas que ela existe de verdade, que são os propósitos. Né? Então, o que são os propósitos? Né? O que isso tem a ver com a minha vida? E aqui, quando eu não sei o que eu tenho, né, ou tenho dúvidas sobre o meu papel, né, eu preciso verificar os meus propósitos. Mais uma vez digo, esse cara vem falar
perguntar qual é o meu papel, né? Agora vem com essa coisa de propósito, né? Então, o que são propósitos? Né? E é isso mesmo, regular a nossa saúde mental, como fazer essa manutenção constante, né, nessas engrenagens, né, daquela figurinha lá atrás. Somos uma pequena máquina, né, e é preciso sempre conferir, né, se está tudo bem lubrificado e se cada engrenagem está girando na velocidade ideal. Parece fácil falar, mas no dia a dia é um trabalho grande, e esse trabalho, ele facilita quando nós trazemos tudo para a consciência, minhas reações, quem eu sou, como é que eu estou sendo na minha família, no meu trabalho. Aí eu passo a entender um pouquinho melhor o que eu quero para a minha vida, né? Então, temos aqui algumas palavrinhas que definem propósito: roteiro, o guia, direção, significado, motivo, né? Então, o propósito é exatamente isso. O roteiro, né, ou o mapa, para a gente entender melhor se está tudo bem ou não com a nossa máquina emocional, né? Então, a direção que a gente coloca na nossa vida. E eu vou dar aqui alguns exemplos de propósito. Por exemplo, assim, para quem pode estar bem perdido nisso, né? Por exemplo, um propósito com educação. Encontrar propósito é orientar pessoas para um futuro melhor na comunidade, liderar projetos sociais, na área de tecnologia, desenvolver tecnologias que possam otimizar os sistemas atuais, e, consequentemente, melhorar a sociedade. Então, tem uma série, eu vou disponibilizar esse material também, ele vai ficar disponível para vocês, né? Então, o propósito é o que me guia, né? Eu quero inspirar através da arte, criar obra de arte que despertem emoções, estimulem o pensamento e inspirem mudança, né? É algo onde eu consiga reverberar a minha intenção para o mundo, para a sociedade, para a comunidade onde eu vivo. Então, essa questão da bússola, né? Os benefícios que vêm com essa motivação de entender o meu propósito, né? A satisfação, a resiliência emocional que eu crio quando eu identifico o meu propósito, quando eu identifico meus papéis, né? Eu passo a proporcionar um sentido melhor de realização, né? E direção na jornada da vida. Então, mais uma vez, quando eu não tenho clareza dos meus propósitos, né, o que eu posso fazer? Eu abro um espaço vazio, e a mente adoece, né? Eu tenho aqui mais uma proposta para vocês, de colocar no chat o que vocês entendem, né? Depois da gente ver esse pequeno conceito, colocar no chat o que vocês entendem como propósito, né? Então, vamos colocar no chat ali para a gente interagir e entender melhor, assim, a nossa proposta aqui, né? O que nós temos, o que nós entendemos como propósito. Vou olhar o chat. Direcionamento. Clareza nos objetivos, objetivo. Foco de energia, muito bom, porque quando eu concentro as minhas energias em objetivos, eu consigo extrair o melhor da vida, o melhor das minhas habilidades. Só vai colocando ali as palavras que vêm à cabeça. É um brainstorm isso, colocar mesmo o que acha que significa o propósito, o que eu tenho como propósito. Quem sabe aqui a gente consegue alinhar, ajustar um pouquinho mais, né, calibrar essas palavras aí, dar força para elas, porque o que vocês estão colocando aí é, de fato, o que move vocês hoje, né, o que vocês têm como referência do propósito de vocês, que é o foco na energia, o objetivo, um guia na vida, a evolução para alcançar um objetivo na vida, muito bom, impulsionamento. O pessoal vai colocando ali.
Aí, seguindo aqui, né, quando eu abro esse espaço vazio, quando os meus propósitos não estão bem claros, quando eu não entendi de fato o meu papel, eu abro espaço para a doença mental, para a doença que enfraquece a minha capacidade de interagir no espaço que eu vivo, né? Então, eu entro em parafuso, as minhas ideias parecem novelos todo enosados, né? Eu começo a criar medos, desesperos a partir do pensamento. Então, é preciso prestar muito atenção, né, em não colocar, na verdade, pequenos problemas para baixo do tapete, porque são justamente esses problemas de relacionamento, a problemática que eu tenho nas empresas, para eu resolver algo com o meu colega, com a empresa, com a minha agenda. Quando eu vou deixando isso de lado, ou quando eu acho que eu resolvi pela metade e coloquei isso para trás, a minha mente, ela registra aquilo como um peso, como mais algo na agenda para resolver. E ela vai para o inconsciente, e aquilo começa a me pesar todo dia, e eu passo a não entender mais por que eu estou me sentindo tão cansado, não estou me sentindo sem energia. Então, quando eu deixo de resolver alguma coisa, o que o nosso cérebro faz? Ele pega aquela informação e bota na fila lá atrás, e ele vai para o inconsciente. E aí eu começo a não entender por que está parecendo que a agenda não acaba nunca, e é justamente aquelas pequenas coisinhas que eu deixei para resolver na minha casa, no meu trabalho, né, com a minha família em geral, né, ou algo que eu gostaria de fazer, mas deixei para outra hora, deixei para segundo plano, e aquilo vai me pesando, né, vai me trazendo para uma situação onde daqui a pouco eu passo a reagir mal com as pessoas, passo a reagir mal comigo mesmo, né, e como a gente ouviu do Gustavo lá no começo, o meu corpo reage. Eu começo a sentir dores sem ter acontecido nada, sem ter acontecido um trauma físico, eu começo a sentir alguns medos, começo a sentir sintomas, por exemplo, até de gripe, de um resfriado forte, sem que eu esteja de fato exposto ao vírus. Então, o meu organismo começa a reagir, né, ao meu enfraquecimento mental. Então, a primeira questão que nós vamos tratar aqui é a questão da ansiedade, né? Que uma palavra muito falada, né? Tá sempre muito falada, mas que pouco a gente aprofunda, pouco a gente entende o que é, né? Então, nós falamos tanto nisso, né? Que estamos ansiosos, né? A minha esposa anda ansiosa, a minha mãe anda ansiosa, né? Meu marido anda ansioso, né? Mas o que de fato é? O que de fato leva a isso? Né? Então, eu tenho aqui três pequenos conceitos aqui, que é o transtorno de saúde mental caracterizado por sentimentos de medo, preocupação e desconforto, né? E ele pode interferir nas atividades diárias e afetar o meu bem-estar físico. Olha o que a gente falou ali. Isso é um conceito bem geral sobre ansiedade. Então, as opções de tratamento eficazes incluem a terapia, medicação e práticas de autocuidado. Portanto, a ansiedade, a gente chama a ansiedade de excesso de futuro. É quando eu começo a antecipar fatos por medo de ele não acontecer, por insegurança de não ter entendido direito como é que eu deveria ter feito aquilo, ou a ideia de chegar em algum lugar, chegar na minha empresa, ou chegar em casa e saber que tem um conflito para resolver. Então, eu começo a antecipar. E na hora do momento daquilo acontecer, eu acabo não resolvendo, porque eu não dou conta, eu estou enfraquecido. Então, alguns dados aqui sobre ansiedade, da OMS, 33% da população mundial sofre com algum nível de ansiedade. Então, o mundo está, no mínimo, 33% ansioso. No Brasil, o número chega a 9,3%, ou mais ou menos 20 milhões de pessoas com ansiedade. A gente sai na rua, com certeza a gente tropeça num ansioso, se não for nós mesmos. Então, a ansiedade, ela afeta o funcionamento adequado das funções orgânicas. Então, quando eu deixo isso perdurar, ela se transforma no que a gente chama no transtorno de ansiedade, que é uma doença crônica, uma doença que afeta, primeiramente,
a saúde mental, mas ela passa depois a afetar o organismo. Então, ela tem consequências bem graves. E aí, seguindo aqui, esses dados são acompanhados de informações que, por exemplo, que a gente tem no dia a dia, né? O que causa a ansiedade na prática, né? É uma profusão de muitas coisas, mas a pressão que eu me imponho no trabalho, ou a pressão que alguém me impõe, problemas financeiros, relacionamentos conflituosos, mudanças significativas na vida, excesso de responsabilidade, quando eu me coloco muita coisa para fazer, quando a minha agenda está cheia. No início é tudo muito legal, eu estou achando que eu vou dar conta daquilo tudo, mas quando eu começo a não dar conta, e aí a ansiedade chega. Ela emerge e vai nos destruindo pouco a pouco, né? Então, alguns eventos traumáticos também, né, causam ansiedade, incerteza sobre o futuro, né, e o uso excessivo de tecnologia, né, o uso das telas, né, a grande exposição às telas, aquele viciozinho do celular que a gente tem no dia a dia, né, e que é inevitável, porque temos ali as demandas, muitas vezes, por ali, né, mas que é interessante que a gente faça uma reeducação do uso das tecnologias, porque elas existem por um propósito muito grande, fazer o mundo evoluir, né, nos fazer evoluir de alguma forma, facilitando as tarefas do dia a dia, mas às vezes eu me pego ali folheando o Reels do Instagram por 1 hora, 2 horas, e aí eu perdi parte do meu dia achando que aquilo ali me relaxou de alguma forma, só que não. Né? A questão, quando eu estou de olho numa tela, quando eu estou focado numa tela, o meu cérebro está trabalhando, usando energia psíquica de forma bem intensa, porque eu estou recebendo informações, não importa se são banais ou não, eu estou absorvendo aquelas informações e eu estou em atividade profunda quando eu estou lá folheando o celular, quando eu estou lá na cama antes de dormir, né, muitas pessoas têm essa prática, eu estou cansando o meu cérebro e prejudicando o meu sono. Então, é importante ter esses dados, essas questões, essas práticas que a gente tem no automático, que pouco a pouco vamos fazendo mal, vão minando a saúde mental, mas que, se eu trago isso para a consciência, eu paro ali, 30 minutos antes eu paro de olhar o celular, vou olhar na janela, vou respirar um pouco, vou dar uma caminhada, né? E isso é muito importante. Nós temos aí, de fato, quase que uma pandemia na questão infantil em relação às telas, né? São dados muito preocupantes que tem. É importante que a gente traga isso para a consciência, quem tem filhos, né? Chegar em casa, 1 horinha da leitura, 1 horinha da família, que isso é muito importante para a própria família e é muito importante para tudo que nós vamos fazer no dia seguinte. E a gente faz aquela higienização mental, jantar junto, quando possível, ler um livro juntos, conversar sobre o dia juntos, né? E a gente passa a substituir aquela coisa do automático. Cheguei em casa reclamando, sentei, fui olhar o celular, comi, tomei banho e fui dormir, né? Então, fica o convite para a gente fazer essa mudança, que ela não é fácil, porque ela está arraigada no nosso dia a dia. Então, fica esse convite para hoje fazer um pouquinho diferente. Os sintomas da ansiedade, né? Vamos ver como é que a gente consegue identificar isso, né? Antecipação equivocada dos acontecimentos. Quando eu passo a dizer que eu não vou fazer isso porque já vai acontecer aquilo, ou vai acontecer aquilo mesmo, eu já estou nervoso aqui, amanhã vai ser dessa forma, né? Então eu passo a antecipar os acontecimentos dentro do meu cenário, né? Criando um cenário que, na maioria das vezes, não é a realidade, né? Dificuldade de concentração, né? Quando eu tenho o sintoma da ansiedade, eu dificilmente consigo parar para ler uma página de um livro, para fazer uma tarefa que eu preciso em casa ou no trabalho, eu levo o dobro, o triplo do tempo para fazer isso, né? E principalmente irritabilidade, porque como eu não dou conta das coisas, e isso está no meu inconsciente, e eu acho que tem que dar conta, qualquer pessoa que chega para mim e fala, me pergunta, me pede alguma coisa, eu já fico irritado, porque eu já sei que eu não vou dar conta daquilo, e eu vou reagir de forma a afastar aquela pessoa. Então, é muito importante a gente ter na consciência esses sintomas. Se eu estou passando por isso, né,
procure ajuda, procure conversar com alguém especializado para entender melhor como é que eu já elimino aquilo, né, desde o início. Então, eu vou Pequenas responsabilidades e compromissos do dia a dia podem deixar as pessoas ansiosas. Tocou automático aqui. Eu vou passar um vídeo para vocês aqui que reflete um pouco do dia a dia, né, de uma pessoa que está se tornando ansiosa. Pequenas responsabilidades e compromissos do dia a dia podem deixar as pessoas ansiosas. Aquela apresentação para a reunião do trabalho, as contas do fim do mês. Até aí tudo bem, são pequenas lutas diárias, portanto, a ansiedade é uma reação comum. Mas quando a rotina corrida se une ao estresse e às pressões, por exemplo, muitas pessoas começam a antecipar preocupações, a ter medos sem motivo, a estar sempre alerta e criar expectativas exageradas por algo que pode até mesmo não acontecer. Aí a luta pode se tornar uma grande batalha, o transtorno de ansiedade. Nessa batalha, quem apresenta o transtorno de ansiedade acaba enfrentando desafios que muitas pessoas não sabem o quanto são grandes. Algumas vezes os vilões são os tremores, contrações, abalos e dores musculares, nervosismo. E quando menos se espera, já existe um batalhão de sintomas cercando a sua vida. Alguns deles acabam atraindo outros vilões, como a inquietação, nervos à flor da pele, fadiga, branco na mente, falta de sono, o que acaba prejudicando o convívio social, profissional e outras áreas de sua vida. E quanto mais eles cercam você, mais vai ficando difícil escapar. Lutar contra tantos adversários é uma tarefa pesada. Mas não entregue os pontos, porque você não precisa enfrentar isso sozinho. A família, os amigos e a ajuda de um profissional são um grande reforço. Junto com eles, você pode ir recuperando tudo que estava sufocado. Tudo que estava prejudicando a sua saúde vai se afastando, perdendo força, ficando sob controle, sob o seu controle. Com a ajuda certa, você vai estar de novo no comando da sua vida. Vamos conversar mais sobre esse assunto? Estamos aqui para isso. Bom Viver, lugar de acolher e bem cuidar. Então, fica essa ideia, né, de a gente prestar mais atenção no nosso dia a dia, prestar mais atenção em como nós estamos reagindo a essas dificuldades, né, porque e é uma coisa que a gente tem que entender e repetir muitas vezes, é que quando a gente traz para a consciência a questão de entender melhor o que está me adoecendo, o que está fazendo eu reagir dessa forma, eu não vou eliminar os problemas, né? Eu vou reagir melhor aos problemas que eu tenho da minha vida. No dia a dia, eu vou encará-los de forma diferente, né? Como mostra o vídeo ali, né? Eu começo devagarzinho, aí as coisas parecem crescer, parecem tomar uma dimensão maior do que são, e aí, quando eu me dou conta, eu estou cercado de fantasmas, me assombrando dia e noite, me fazendo adoecer cada vez mais, e aí eu não tenho mais a ideia de como retomar isso. Então, algumas estratégias aqui para amenizar a questão da ansiedade, né? Respiração profunda, prestar atenção nos nossos pensamentos, focar nos sentidos, né? Todos os meus sentidos, como é que eles estão reagindo ao frio, ao calor, ao toque, né? A aceitação de que preciso de alguma ajuda, ou a aceitação de que alguma coisa não vai bem, a ideia de sempre voltar à realidade, ao presente, e isso em todas as situações da nossa vida. Quando nós vamos reagir a algo, ser gentil conosco mesmo, né? Isso não nos habilita a não ser gentil com o outro, né? Mas me permitir ser gentil. E quando eu sou gentil comigo mesmo, quando eu tenho isso na consciência, eu não reajo de forma intempestiva, de forma raivosa, porque a raiva, embora seja uma expressão de insatisfação a algo de fora, a raiva é algo que eu tenho dentro, que eu desenvolvo dentro de mim, e ela só faz mal para mim, né? Ela afeta toda a questão cognitiva, ela afeta as minhas emoções, e ela afeta também a minha parte física.
E aí eu convido vocês agora para fazerem um exercício junto comigo, chamado de respiração quadrada. Né? Quero que vocês relaxem a um lugar onde estão agora. Tá? Eu acho que todos conseguem ver aqui a figura, mas eu vou guiando aqui. Né? Então, a ideia é uma ideia bem simples para começar a me conectar comigo mesmo, né? E perceber os meus sentidos. Né? Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou dar a regrinha aqui, tá? Inspirar por 4 segundos, segurar o ar por 4 segundos, expirar por 4 segundos e manter os pulmões vazios por 4 segundos. Né? Então, 3, 2, 1 aqui, aí a gente começa, tá? Fiquem à vontade para fazer. Vamos lá. Aos poucos vamos voltando. Retomando a respiração. E quem conseguiu acabar esse exercício, eu peço para que coloque ali no chat qual a sensação que teve ao fazer esse exercício simples, né? Mas buscar lá no nosso interior, lá na nossa emoção, uma palavra que represente esses 16, né, segundos de exercício. Esvaziamento, vazio, tranquilidade, relax, relaxamento, controle, oxigenação, calmaria, calma. Tranquilidade. E é importante a gente, nesse exercício, né, nesse pequeno exercício, né, tem exercícios muito mais complexos que a gente pode pesquisar, depois nós podemos sugerir também vários exercícios, tem uma profusão de indicações para fazer, né? Então, é importante que a gente traga isso para a consciência, que essa prática regular, né, isso é somente quanto à respiração, né? Mas ela faz parte de uma prática maior, que é a prática da atenção plena, né? Ou mindfulness, onde a gente tem várias referências no YouTube, no Spotify, né? Tutoriais sobre como iniciar uma nova mentalidade sobre o reconhecimento das minhas percepções, principalmente as físicas, a partir da respiração. Né? Então, ela envolve estar conscientemente no momento atual. E isso é um grande remédio para a ansiedade, né? Que é o nosso excesso de futuro. A prática da respiração, ela traz a gente para o momento atual, para a nossa realidade. Né? Então, ajuda a diminuir o que a gente chama de ruminação mental, aquilo que faz a gente pensar o que vai acontecer amanhã. Né? Eu fico indo e voltando naquele pensamento. Né? Então, lembrar que essa prática regular, ela é fundamental, né, para colher esses benefícios, e esses benefícios são colhidos a longo prazo. Né? Então, é bastante importante termos na consciência sobre isso, né? E aqui eu deixo também um exercício, e depois eu posso disponibilizar o material também, que é um exercício de respiração e percepção para a gente fazer em casa, que é a técnica 5, 4, 3, 2, 1. E essa técnica,
ela faz o seguinte, ela pede para a gente listar 5 coisas que eu consigo ver ao redor, 4 sons que eu posso ouvir naquele momento, 3 coisas que eu posso tocar sem sair do lugar, 2 aromas que eu consigo sentir naquele momento, né? E um sabor que eu posso provar, seja aquele que já está na minha boca, né? Ou até mesmo um copo d'água. Então, esse é um exercício de atenção e percepção do meu momento, da realidade que eu estou vivendo nesse momento. Então, é um exercício bem inicial, mas que nos remete ao nosso controle. Né? O que eu sou nesse momento, né? Qual o meu papel nesse momento? O que eu estou sentindo? Como que eu estou sentindo? De que forma? Então, fica essa sugestão. Quem quiser, depois a gente vai passar mais detalhado também esse exercício. Tá? E seguindo aqui, né, dicas sobre lidar com a ansiedade, verifique se a sua agenda está de acordo com a realidade e capacidade diária de realizar as tarefas. Né? Cuidado, meus amigos, com o excesso de futuro, com a antecipação. Planejamento é uma coisa, excesso de futuro é outra. Né? No planejamento, eu consigo lidar com as coisas para eu chegar no futuro ideal, para chegar onde eu quero chegar. Né? Já o excesso de futuro, eu vou fazendo as coisas de qualquer jeito, porque eu quero chegar lá antes do tempo, eu quero que se resolvam coisas que estão pendentes, né, mas que eu não consigo dar conta. Né? Você só existe hoje. Né? O real é hoje. O ontem e o amanhã são elementos. O ontem é uma bagagem que eu trago para viver a experiência do hoje. Né? E o amanhã serve como fator de planejamento. Né? Então, eu só existo hoje. Então, é importante que a gente tenha isso bem forte para que a gente possa entender que nós estamos no controle, né, do bom desempenho da nossa saúde mental. E aqui eu passo para uma outra figura, né? Ali a pessoa bastante, talvez triste, cansada, né? O que remete aquilo ali. E eu passo para um tema muito importante aqui, e muito preocupante, que é a depressão. Né? Então, o que é a depressão? Transtorno mental também caracterizado por tristeza persistente, falta de interesse em atividades e baixa energia. Ela pode afetar negativamente a nossa qualidade de vida e o funcionamento diário das pessoas. A forma como funcionava antes eu passo a ter um desempenho menor em tudo que eu faço, tudo que eu tenho planejado para fazer. Né? Tratamentos eficazes para a depressão incluem a terapia, medicamentos e mudança no estilo de vida. Então, a depressão, ela é fruto do que nós chamamos e falamos anteriormente da ruminação mental, muitas vezes, né? Porque sabe aquele problema que a gente colocou para baixo do tapete lá atrás? Ele está lá ainda, e ele vai ficar lá. Né? E agora eu me dei conta que ele está lá, e talvez eu não tenha mais a força e nem a oportunidade de resolver como eu poderia ter resolvido naquele momento. Né? Foi um problema, foi um erro meu, foi um erro de alguém comigo, né? Alguém que eu poderia ter perdoado, né? Ou não perdoei por algum motivo, algo que eu queria muito fazer e não fiz. Tudo isso, se eu deixo crescer na minha mente, se eu deixo lá naquela questão do automático, e eu bato muito nisso, porque nós temos uma capacidade incrível de deixar as coisas no automático, né? Então, eu fico voltando naquela ideia de que eu poderia ter resolvido, mas não resolvi. Porque antes era melhor, porque ontem era melhor. Né? Então, eu começo a viver no passado. Criamos cenários de como eu poderia ter agido, como eu poderia ter feito, e eu esqueço que eu estou no agora. Né? E aí a mente adoece. E quando ela adoece, através da depressão, eu trago também, assim como a ansiedade, eu trago problemas físicos, problemas no meu desempenho, né? E aí eu preciso, de fato, trazer isso para a consciência e ver isso através de um tratamento, de uma terapia, procurar um psiquiatra, procurar ajuda. Né? Como falou no vídeo ali, nós não estamos sozinhos. Né? Isso pode ser uma frase também batida, mas ela é muito real. Nós não estamos sozinhos. Se você olhar para o lado agora, se você olhar para a tela, você vai ver a quantidade de pessoas que está aqui prestando atenção, né? Mas cada um com a sua consciência, um se sentindo talvez
melhores, outros mais sozinhos, outros com a ideia de que pode melhorar. Então, a ideia é equalizar isso aqui, nesse grupo, hoje, para que a gente possa compreender que a gente não está sozinho, que a gente tem, sim, ajuda disponível, ajuda próxima, né? E que nada está perdido, mesmo quando eu acho que tudo está perdido, né? Não é um pensamento fácil de elaborar, mas essa oportunidade de hoje aqui é importante para a gente trazer para a consciência, talvez, coisas que estão lá esquecidas, envelhecidas, dores que estão envelhecidas, perdões envelhecidos que precisavam ser ditos, palavras que precisavam ser ditas, uma conversa que precisava ter acontecido, um café, uma interação, um abraço, que a gente passa a esquecer porque a nossa agenda está cheia, né? Então, eu não posso mais ruminar o passado, sendo que eu posso resolver tudo isso no presente. Então, alguns dados aqui sobre a depressão: 350 milhões de pessoas no mundo sofrem do transtorno de depressão. Esses dados são de 2021. Lembrando que a pandemia do Covid-19, ela descortinou muito a questão das doenças mentais, né? Muitas pessoas que aparentemente viviam tranquilas, viviam de forma, né, velada, criando seus cenários no dia a dia ali, não suportaram, né? E aí veio à tona toda a questão emocional, porque se viram quase que na obrigação do confronto das relações. As relações, querendo ou não, elas ficaram mais próximas, as famílias precisaram ficar em casa, o ser humano precisou olhar para o outro, né? E isso descortinou muitas coisas, o que não é de todo ruim, porque pelo menos nós conseguimos identificar transtornos. A questão dos transtornos das crianças veio muito à tona, a questão da problemática do ensino veio muito à tona, e as pessoas precisavam se olhar, precisaram se entender e buscar, quem sabe, um caminho melhor para resolver tudo isso que trouxe a pandemia, que nada mais é do que as problemáticas que a gente deixou lá guardada, né, embaixo do tapete, e nós não vimos outra opção senão colocar para fora, né? 11,3% dos brasileiros têm diagnóstico de depressão, né? Mulheres têm 2 vezes mais chances de desenvolver a depressão. Então, são dados bem profundos, bem fortes, né, que a gente precisa olhar para isso. Os sintomas que a depressão mostra inicialmente desânimo, cansaço, né? Assim, eu faço qualquer coisa, já estou me sentindo cansado, necessidade de maior esforço para fazer as coisas, né? O que a gente falou lá atrás, diminuição ou incapacidade de sentir alegria e prazer. O que me dava prazer antes não tem mais sabor hoje, né? Tomar um café com torta, dar um abraço num parente que eu gosto muito, brincar com meus filhos, isso muitas vezes passa, eu não sinto mais alegria, não tenho mais a energia que me dava antes ver isso, né? Desinteresse, falta de motivação e empatia. Então, é importante, mais uma vez aqui, e eu lembro vocês que todas essas doenças que a gente está falando aqui, todos esses sintomas, eles começam de forma muito fraquinha, eles começam de forma muito silenciosas, e quando a gente, mais uma vez eu falo, quando a gente está nesse sistema automático de realizar meu dia a dia, de realizar as coisas, eles vão se instalando em todas as nossas rotinas, né? E quando eu vejo, eu já estou aprisionado naquele sentimento, naquela emoção, né? Algumas estratégias aqui para amenizar os sintomas da depressão: atividade física, alimentação saudável, sono adequado, meditação, né? Respiração, relaxamento, socialização, né? Eu sei que muitos de nós, às vezes, eu quero ficar aqui na minha caverninha, porque está tudo bem para mim, né? Vou ficar aqui trabalhando, vou ficar aqui fazendo as minhas coisas, mas é muito importante a questão das relações, né? Se tem um motivo grande pelo qual nós estamos aqui, e isso é uma frase de Albert Einstein, são pelas relações, né? Albert Einstein falava que ele não sabia exatamente por que o ser humano existe, né? Mas ele, de fato, nós estamos aqui pelo bem dos outros,
e não necessariamente eu preciso fazer algo pelo outro o tempo todo. O fato de eu me relacionar, de eu me colocar à disposição para uma conversa, primeiramente isso me ajuda, né? E quem sabe eu estaria ajudando outra pessoa se eu tiver ali 20 minutos, 15 minutos para ouvir aquela pessoa, né? E ser ouvido também. Então essa questão da socialização, ela é muito importante. Questão de estabelecer metas, né? Pequenos planejamentos para o meu dia, para a minha semana, para o meu mês. Costumo falar para os meus pacientes que a primeira parte da terapia é a gente ajustar a agenda, né? Evitar excesso de álcool, drogas, e sempre que acharem que não estão dando conta ou que os sintomas estão mais profundos, buscar ajuda profissional, né? Isso é muito importante. Então, atenção a esses sinais de tristeza sem motivos, né, ou sem motivos profundos, e o tempo que eles estão presentes na nossa rotina. Se eu acordo já na segunda-feira, desanimado, né, isso nessa semana, na outra semana a mesma coisa, e eu vou arrastando isso, preste atenção, seja gentil com você mesmo, né, e se olhe no espelho, se eu preciso de ajuda, preciso ser ouvido. Tem questões aqui dentro que eu não vou dar conta sozinho. E não preciso, de fato, e está tudo bem eu procurar ajuda. Portanto, cuidado com o excesso de passado. Cuidado com a ruminação mental. Cuidado com aqueles pensamentos que, mas fulano disse aquilo para mim, né, e eu venho trazendo isso por anos. Mas eu não falo lá com o meu irmão, com a minha irmã, com a minha mãe, com o meu pai. Eu deixei de falar, mas já não sei nem mais o motivo pelo qual só não falo e não quero falar, mas aquilo me pesa. Então, cuidado com o excesso de passado. Resolva, mesmo que nesse momento não dê para resolver daquela forma como eu queria naquele momento, porque naquele momento talvez eu estivesse, como a gente chama, ensimesmado, e acho que tinha que ser da minha forma. Mas cada um tem uma forma, né? Então, as relações são 50% de cada lado, no sentido de eu dou o meu 100% para estar aqui nessa relação, né? Mas a profusão, a criação que eu faço quando eu me relaciono com o outro, necessariamente precisa do outro lado. Então, cuidado com esse excesso de passado. E se puderem, perdoem muito, e sejam gentis com vocês mesmos, né? Porque, mais uma vez eu falo, a gente só existe hoje. O que importa é o agora, né? Tudo que eu sou a bagagem do que me trouxe até aqui. Eu sou o resultado dos caminhos e decisões que eu tomei até aqui. E eu preciso estar bem com o meu passado. Eu preciso ser gentil com o meu passado, entender, compreender por que ele me trouxe até aqui, para eu poder dar o próximo passo, de forma mais tranquila. Então, a gente vai aqui para uma outra doença mental, que ela é bastante grave, ela é bastante... ela invade, né, a nossa rotina, o nosso dia a dia de forma muito silenciosa. Então, o estresse. Então, o que é o estresse? Mais uma vez aqui, eu chamo a atenção porque elas são doenças muito parecidas, com sintomas muito parecidos, e as reações que nós precisamos ter a esses sintomas, elas também são parecidas, que é basicamente eu trazer para a consciência o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo aquilo, né? De onde é que está vindo aquilo, né? Porque normalmente eu vou conseguir a resposta no sentido de que não é de onde está vindo, né? É como que eu estou reagindo ao que está vindo, e isso sim me deixa doente. Então, ele é uma resposta natural do corpo a essas situações desafiadoras, né, ou ameaçadoras, dependendo da situação, que eu sou colocado dia a dia. Um estado de alerta constante, né, com efeitos negativos na nossa saúde mental. A gente tem um sistema, né, que ele é guiado por um pequeno órgão no cérebro chamado amígdala, né, que ele é o nosso sistema de alerta. Ele é o nosso corpo de bombeiros, né? Quando eu vejo que eu estou numa situação de perigo, uma situação que eu tenho que reagir rápido, esse sistema é ativado, né? E eu faço os níveis de adrenalina
e dopamina no meu corpo, eles aumentam e eu consigo executar aquela tarefa. Muitas vezes esse sistema de alerta, ele entra em colapso e eu permaneço o tempo inteiro em estado de alerta. E aí meu corpo não aguenta, né? Meu corpo começa a apresentar sinais, né? Então, gerenciar o estresse é muito importante para promover a saúde mental e o bem-estar, né? Então, alguns dados aqui, ele pode ser causado por vários motivos, né? O estresse tem muitas facetas, né? Como traumas causados por acidentes ou acontecimentos da vida. Ele é chamado de assassino silencioso. Ele é, se não, um, uma das piores doenças mentais, porque ela é muito silenciosa. Ela é quase como comparado com a diabetes, né? E facilita o surgimento de outras doenças. Então, o estresse libera mais hormônio cortisol, que faz com que a gordura abdominal se acumule, né? Então, algumas curiosidades aí, alguns dados graves de como é que o estresse age no nosso dia a dia, né? Então, os sintomas, né? Dor de cabeça, desordens do sono, dificuldade de concentração, né? Temperamento explosivo, tudo que vem de fora me irrita, me deixa chateado, eu reajo de forma intempestiva e as minhas relações vão lá para baixo, né? Eu começo a criar confusão com todo mundo, né? Então, o baixo rendimento mental, a insatisfação nas relações sociais, justamente porque eu não dou mais conta de ter relações sociais, né? Tudo me deixa estressado, né? Então, aquela ideia assim, eu quero chegar em casa, não quero ver ninguém, né? E isso, se eu deixo isso, mais uma vez, no automático, eu, de fato, não vou querer mais ver ninguém, né? Eu vou me acostumar a não ver ninguém, porque eu estou estressado, vou continuar estressado, vou continuar com vontade de não ver ninguém, e as minhas relações vão se desfazendo, e aí eu vou colocando a culpa em coisas aleatórias, coisas secundárias, quando eu podia ter resolvido, seja no meu trabalho, na minha família, podia ter resolvido de forma mais consciente. Então, pressão no trabalho ou nos estudos, prazos e demandas constantes aos quais eu me coloco, ou permito que sejam colocados para mim sem uma negociação, sem me conhecer, né? Problemas financeiros, mudanças, mais uma vez, significativas na vida, mudança de emprego, mudança de cidade, sobrecarga de responsabilidades, né? Excesso de informação, e isso está na OMS também, excesso de informações e estímulos digitais, olha o celular aí funcionando, né? Então, causam esses problemas de saúde, né? A falta de tempo para atividades pessoais, quando eu começo a colocar em prioridade as questões que só me deixam estressado, as questões que eu só reajo mal, eu não tenho mais tempo para ir na academia, ou dar uma caminhada, ou ter uma conversa, ou sentar para tomar um café com alguém que eu gosto, né? Aí o meu ambiente passa a ficar caótico e desorganizado. E aí, para eu retomar isso, eu não vejo mais saída, né? Eu vejo a minha agenda, eu não consigo dar conta dela. Então, nós vamos fazer aqui, chamar vocês para fazer mais uma dinâmica aqui, né? Que deixa eu acessar aqui a plataforma. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos, ali está ali nossa nuvem, e agora nós vamos pegar esse QR Code aí, e nós vamos dizer, vai ter as opções ali, com que frequência eu sinto estresse. Se tiver alguma dúvida, pode falar. O pessoal já começou a votar. Temos aqui diariamente. Olha o pessoal estressado aí. Aí, uma vez por mês, né? Tá legal isso, hein? Três vezes por semana, uma vez por semana. Tem um ranking aí. Já temos aqui 26 votações, 28.
O pessoal continua votando aqui, que o diariamente está ganhando, e aí a gente vai ter que melhorar isso, pessoal. Temos 19 votos ali. Podem continuar votando. Eu vou voltar aqui. Vou voltar para a nossa apresentação aqui. Algumas estratégias, né, para o estresse. Eu vi, então, que nós estamos precisando bastante, né? O gráfico ali mostrou, né, o quanto que a gente está, talvez, estressado, ou nos conectamos um pouco com esses conceitos aqui, né, e aí o pessoal falou, realmente, eu estou estressado, né? O que está acontecendo comigo? Né? Mas a boa notícia é que isso é comum, isso tá no nosso dia a dia, a gente deixar no automático e a gente se sentir estressado. E a notícia melhor ainda é que nós reconhecemos isso hoje. Nós conseguimos dizer que estamos estressados. E isso é um caminho fantástico já para melhorar a forma como eu vou reagir, a forma como eu vou interagir com o mundo, porque pelo menos eu já sei da minha falha aqui, né? Eu tô estressado. A minha falta aqui é ver como é que eu vou melhorar isso, como é que eu vou buscar ajuda para melhorar isso. Então, voltando aqui, algumas estratégias para o estresse. Exercício de respiração, pode perceber que é muito parecido tanto os sintomas quanto as estratégias para amenizar, para atenuar, né, esses sintomas. Exercício físico, meditação, tempo para você. Isso não quer dizer necessariamente o tempo para eu ficar lá na minha caverninha, né? É o tempo para eu fazer minhas coisas, para eu interagir com as pessoas, para eu dar conta de mim mesmo. Gerenciamento do tempo, isso melhorar a minha agenda, fazer passo a passo, criar metas onde eu posso realizar as coisas de fato, não encher a minha agenda de coisas, né? Então, reduzir ali se eu tomo muito café, se eu tomo muito álcool, né? Então, buscar um sono melhor, né? Deixar aquele último capítulo da série para amanhã, não ver até mais tarde, né? Mais uma vez aqui a socialização, conversar com alguém, essas técnicas de relaxamento que a gente encontra em todos os lugares, né? Essa questão de estabelecer limites, né? Isso é bastante complexo, porque estabelecer limites pede com que eu mude a minha rotina, pede com que eu mude a forma de interagir com as minhas relações, né? E isso é um grande desafio, né? E para isso eu preciso me reconhecer que eu preciso daquela ajuda naquele momento, eu preciso modificar, ajustar ali minha agenda, a minha forma de falar, para aí sim começar a viver de fato dentro daquela proposta de, não, vou mudar isso porque isso está fazendo mal, né? E buscar ajuda profissional. Então, prestar atenção na rotina, né, no volume de atividades assumidas no dia a dia, manter as nossas emoções sob o nosso controle e não o contrário disso, né, porque normalmente a gente já reage e já quer eliminar aquela situação, aquele colega que veio com um contrato para assinar ou com uma demanda, né, eu já quero botar aquilo para frente logo, né, e aí eu pego e faço no automático e deixo pendências, né, então eu sou dono das minhas emoções, né, eu controlo as minhas emoções e não o contrário. Embora isso pareça ser nesse momento um grande desafio, né, nós temos a plena capacidade, nós funcionamos de fato como deveríamos quando eu tenho controle sobre as minhas emoções, né? Muita gente associa isso, mas controlar as emoções é ser muito robozinho, ser muito frio. Não, controlar as emoções é eu reconhecer que aquilo de fato me chateou, mas que eu não vou reagir conforme eu senti, né? Eu vou reagir para ser a solução, e não a gasolina que vai tocar mais fogo naquilo ainda. Então, a forma como eu reajo às provocações da vida depende exclusivamente de mim, né? Porque sou eu que estou reagindo, ninguém está reagindo por mim. Não tem aquela história de
Mas fulano falou aquilo para mim, por isso que eu disse aquilo, por isso que eu reagi daquele jeito. Não, você reagiu porque quis. Nós reagimos porque quisemos, porque estamos estressados, porque estamos ansiosos, porque estamos num processo depressivo, porque eu permiti o adoecimento, né, da minha saúde mental, e eu preciso reconhecer isso. E tudo bem, né? Temos acolhimento para isso, nós temos a capacidade de nos refazer diante dessas dificuldades, né? A gente consegue curar um resfriado, a gente consegue perder a barriguinha na academia, né? Então a gente consegue também compreender que a nossa emoção, a nossa saúde mental precisa dessa atenção. Então, eu faço esse fechamento aqui da questão do estresse, né, e coloco essa figura aqui para vocês, justamente representando essa última frase que a gente falou, que é assim como o nosso corpo precisa se alimentar bem, precisa de sono, precisa de tranquilidade, precisa de momentos de trabalho, momentos de lazer, momentos de prazer, momentos de reflexão, momentos de grande interação, né? O nosso cérebro, que é o portador das nossas emoções e do nosso processo cognitivo, porque a mente ela é subdividida em muitas áreas, né? E as principais são a nossa parte cognitiva e a nossa parte emocional. E para que eu consiga reagir melhor ao meu dia a dia, ir tranquilo para o trabalho, ser tranquilo com a minha família, ter meus planejamentos em dia, minha agenda em dia, o cérebro precisa fazer sua parte. A gente precisa fazer isso, né? A gente precisa dar conta disso, não deixar mais ele no automático, porque nós podemos entender um pouco aqui, né, sobre a importância do que é a saúde mental, né, e do quanto nós temos a possibilidade de ter isso no nosso controle. Né? É fácil? Não. Nunca foi fácil, porque o desafio do viver, ele é grande. O desafio de existir, ele é grande. Né? Então, a gente pode tornar isso um hábito, a gente pode trazer para a consciência, porque é muito comum a gente deixar as emoções correrem soltas, isso é natural. Mas natural também é eu treinar a minha parte emocional para ela reagir de forma tranquila, de forma um pouco mais lógica aos problemas que vêm de fora. Né? Porque o que vem de bom de fora, às vezes eu até não festejo, não dou muita atenção, porque minha reação é boa mesmo, é um sorriso, é um abraço, né? É um momento de prazer, de descontração, mas o que vem de fora, isso sim me adoece, quando eu reajo mal. Então, eu vou fazendo essa sequência certa, assim como eu vou na academia, né? No primeiro dia eu pego o peso errado, respiro errado, faço a coisa sem cadência, né? E assim é com o nosso cérebro, né? Todos os dias me conhecendo um pouco, percebendo como eu posso ir ajustando aquele peso, aquela forma de receber as coisas, a forma de reagir, né? Essas minhas reações emocionais às provocações da vida, né? É como é na academia, hoje eu vou levantar um peso mais forte, né? Como é que eu vou reagir àquilo? Vou ter que fazer mais esforço, um pouco mais de esforço. Mas se eu fiz tudo que eu deveria ter feito até ontem, eu já estou um pouco mais preparado para levantar esse peso hoje. Né? Então, tem um ponto em comum aqui, em tudo que a gente viu, né, tudo que nós conversamos aqui, que é que ele converge, né, onde só é possível identificar todos esses sintomas suspeitos de que eu tenho problemas na minha saúde mental, de que eu estou adoecendo, que é o meu autoconhecimento, né, que é um tema tão antigo, né, tão necessário em todos os nossos momentos, porque é preciso que a gente tenha, e eu faço esse convite para vocês de fazer essa reflexão, ter intimidade com as nossas emoções, ser íntimo mesmo do nosso ser, ser íntimo mesmo do espelho. Quem é que acorda de manhã, né? Quem é que está ali no espelho? Né? Não pense em maquiagem, não pense no cabelo, né? Pensem sim quem é que está ali naqueles olhos, quem é que vai agir aquele dia inteiro ali, qual é a consciência que vai levar vocês ali do espelho do banheiro até o retorno para casa no final do dia. Né? Então, fica essa ideia da reflexão da saúde mental para que a gente possa trazer para a consciência que está sobre o meu controle a minha saúde mental, né? E que a gente possa reagir um pouco melhor às coisas depois de ter, vamos dizer, descoberto algumas coisinhas hoje aqui, né? E, mais uma vez, agradeço a atenção de todos vocês,
Foi muito legal, muito importante trocar isso com vocês. E aí eu deixo aberto aqui para um debate, para perguntas e respostas. Eu acho que a Karina pode guiar isso conosco aqui, né? Fiquem à vontade, muito obrigado, um abraço muito grande para vocês. Quem quiser, pessoal, levantar a mão, pode ir falando. A Laura levantou a mão. Pode falar, Laura. Acho que o microfone... O microfone ela está resolvendo. Ela ia só agradecer aqui. Ela tá. está com dificuldade aqui. Tá. Eu que agradeço também. Vamos lá, a atenção. pessoal. Alguma pergunta? Comentários? O pessoal está com fome, eu acho, Eduardo. Oi. Patrícia, Cauana, isso. Oi, tá ouvindo? Oi, estamos. Estou ouvindo. Cara, não é uma pergunta, mas eu só queria expor que eu acho muito, muito legal da empresa e também o teu trabalho, Eduardo, referente a esse assunto, porque eu acho que um pouco da nossa geração ainda vem de algumas famílias ou idealizações que esse assunto sempre foi meio um tabu ou nunca foi levado a sério quanto deveria. Então, tá tratando isso no nosso âmbito profissional, eu acho que é muito, muito legal mesmo, e queria só agradecer as informações, os exercícios, a reflexão, muito legal mesmo. Parabéns aí pelo teu trabalho. Que bom, que bom. Porque a ideia hoje aqui foi só um convite, né? A gente fazer essa mudança, esses ajustes diários, né? E aí que perdure, né? Tudo que a gente falou hoje aqui para o resto da vida de vocês. Acho que a Cauana quer falar alguma coisa. Eu também queria agradecer, e a gente fez a campanha também nas obras, né, com todos os nossos terceiros, e foi muito engraçado que a gente teve esse momento de troca, de falar com eles da importância desse mês, da importância das doenças mentais, e ouvir tantos relatos de pessoas que estão com dificuldade, ou de pessoas que têm um familiar que está com alguma doença, de pessoas que, inclusive, já tiveram suicídio na família. Então, a gente vê que isso realmente é uma realidade, e que é algo que cada vez mais a gente precisa tratar com naturalidade e falar mais sobre esse assunto. Perfeito. Muito, muito bem, Cauana. Isso é um assunto, né, importantíssimo, né? Porque as empresas, elas são pessoas, né? Como falou o Gustavo no começo, né? E é uma grande realidade. E essas pessoas precisam estar bem, né? Precisam estar ali ajustadas, né? Para poder viver o dia a dia, as problemáticas do dia a dia, né? Como nós falamos ali, não é sobre não ter mais problemas, é sobre como nós vamos reagir aos problemas que vão vir, né? Então, parabéns a toda essa iniciativa aí que não exageradamente, não por exagero, mas salva vidas de verdade. Vamos ver se alguém mais levantou. Mais alguém? O Eduardo, acho que tem um canal, né, geral, para poder divulgar para eles, né, que a gente pode falar no final também. Isso, tem o CVV, né, que acabei não colocando o número ali, mas eu posso ajustar ali e coloco ali o número. Tu quer que eu fale o número aqui ou a gente coloca no chat aqui? Não, a gente já mandou, acho que é mais como um reforço mesmo do que... Tá. Isso, é um canal que é muito importante, onde, de fato, você vai ser acolhido, né? Qualquer problema que tiver, mas problemas, assim, normalmente os problemas emocionais, a gente acha que eles são simples, que eu vou dar conta, que eu vou resolver, né? E a maioria deles, eles crescem em nós e a gente acaba não dando conta, né? E o CVV é um canal
que ele recebe essas conexões, né? A Cauana colocou o site ali, que é muito importante. Você vai ligar, você vai ser acolhido, você vai ser ouvido, né? E muitas vezes só o fato de ser ouvido, isso a gente identifica nas nossas terapias, né? O fato da primeira sessão já dá um alívio, e eu começo ao processo de reconhecimento, de compreender, né, que eu tenho coisas para resolver, né, e principalmente como que eu vou resolver elas. Acho que é isso então, né, Edu? Queria te agradecer também, agradecer o pessoal que esteve conosco. A gente gravou e a gente vai disponibilizar o material também para todo mundo ali no Feeds. E que a gente possa continuar falando sobre esse tema tão importante aí no nosso dia a dia, né? Obrigada, Edu, mais uma vez aí pela parceria. Quem sabe a gente se vê numa próxima, então. Com certeza, eu estou à disposição aqui, né, tanto como para a gente trocar essa ideia, e como terapeuta também, né, e acho que alguém levantou a mão ali. Alessandra. Pode falar, se precisar. Acho que não, talvez. Acho que foi sem querer ali alguma coisa. É. Tá. Perfeito, então. Eu agradeço, né, espero que todo esse material que a gente trouxe, né, algumas partes assim são bem aprofundadas, assim, são mais densas, e que de fato pedem a nossa atenção, né? A gente está à disposição, né, e me coloco aí à disposição para parcerias com a Ciri. Gostei muito de conhecer vocês, né, e contribuir aqui com o que eu pude trazer. Obrigada, gente. Bom dia. Um ótimo dia para Bom vocês, dia. ótima Tchau, tchau. semana. Bom dia. Obrigado.